A paz do Senhor a todos, meus queridos irmãos, ouvintes do canal A Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao nosso canal. Quero deixar uma palavra para a nossa meditação, para você que gosta de ouvir a palavra do Senhor, aqui no livro de Mateus, no capítulo 19, o versículo 16 a seguir, o mancebo rico, ou jovem rico. Diz assim a palavra de Deus: E eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há um bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse-lhe: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunho. O versículo 19. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Versículo 23 diz assim, E disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. O versículo 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que, vós que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. O 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O versículo 30 diz: Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém, meus queridos irmãos? Que esta palavra seja para a nossa edificação, para o nosso elevio espiritual. Vejamos, meus queridos irmãos, esse jovem rico que possuía aqui riquezas, bens, fazendas, quem sabe ouros, era rico. Mas, meus queridos irmãos, ele teve um encontro com Jesus e agora ele diz para Jesus: Bom mestre, que farei para conseguir ou para ter a vida eterna? E ele lhe diz: Por que me chamas bom? Isto é, Jesus disse para este jovem: Por que tu me chamas de bom? Mas bom não há outro senão um só, que é Deus.
Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí começa. E disse-lhe ele, quais? Ele disse para Jesus, quais, Senhor? E Jesus começou a falar para eles, esse jovem que tinha fortuna, que tinha riqueza, que tinha tudo. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. O versículo 19 ele diz, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o mancebo, Senhor, mas tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E que me falta ainda? Ele disse para Jesus. E Jesus disse para ele, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Veja, meus queridos irmãos, ainda que esse jovem guardou o mandamento, não praticava nada errado, honrava tudo, seus pais, respeitava o próximo. Contudo, ainda, Jesus disse que ainda faltava algo sobre a vida dele. Mas Jesus disse, você passa tudo isso, vende a sua herança, metade da tua herança, reparte com os pobres. Vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu e você vem e segue-me. Mas aquele jovem, meus queridos irmãos, ouvindo estas palavras da boca do próprio Jesus, a Bíblia diz que ele se retirou triste, porque ele era dono, possuía muita riqueza, tinha muitas propriedades. Veja, meus queridos irmãos, a situação desse jovem. Ele tinha riqueza, mas não queria se desprender da sua riqueza. E disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrará um rico no reino dos céus. Veja, meus queridos irmãos, Jesus tocou num ponto que ele achou difícil. O jovem achou difícil. Como? Como vou pegar a minha herança, tudo que eu tenho, e repartir aos pobres? Ele achou isto difícil. Porque, meus queridos irmãos, muitas pessoas acumulam. Muitos não abrem mão da sua riqueza. Sabemos que Jesus ele tem algo bem maior do que esta riqueza terrena. E muitos se preocupam mais com a sua riqueza terrena, que um dia pode acabar, que um dia pode se findar, ter fim. Esse jovem guardava todos os mandamentos, mas Jesus dirigiu-se a ele dizendo para ele, ainda te falta alguma coisa. É porque esse jovem talvez era preso na sua herança. Quantas pessoas estão presas em alguma coisa. Até mesmo você que serve a Deus está preso numa vaidade, preso num pecado. E nós devemos se desprender disso tudo. Porque ainda, meus queridos irmãos, que muitos se apegam a essas coisas, apegam ao seu mundo, apegam à vaidade, apegam ao pecado, as coisas impuras. Isso pode impedir de nós alcançarmos o céu. Aí Jesus disse para ele, aqui na palavra do Senhor Jesus, que seria mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O versículo 25, e os seus discípulos ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é impossível,
mas a Deus tudo é possível. Não tem coisa que Deus, meus queridos, não realize. Basta crer, basta ter fé, basta ter confiança. O que Deus quer é que eu e você se desprenda dessas coisas, dessa vida. Esse jovem era rico, esse jovem tinha tudo, fazendas, gados, riquezas, mas não queria se desprender para ajudar o teu próximo, para socorrer o seu próximo. Quantas pessoas, meus queridos irmãos, estão pegados a esse mundo? A palavra de Deus diz para nós que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Então não adiantaria esse jovem guardar os mandamentos, tudo que ele guardava, mas quem falou essa palavra que ainda faltava alguma coisa para ele foi o próprio Jesus, que disse que ainda faltava. E o que faltava para ele seguir a Cristo, continuar guardando as promessas, palavras de Deus, seria fazer se desprender da riqueza. São coisas que muitos não querem se desprender. Talvez aquele jovem disse, olha, é uma herança, é minha, é que eu ganhei, não sei o que a Bíblia não fala, mas ele era rico. Um jovem rico, um rapaz rico, que guardava os mandamentos, mas não queria se desprender da sua riqueza. Então Jesus disse para ele que ainda faltava uma coisa. Se formos olharmos, meus queridos irmãos, talvez muitos querem seguir a Cristo, mas não conseguem largar o vício da bebida, o vício do cigarro. Mas Jesus, ele está dizendo para você, para nós, para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, se entregue a sua vida a Cristo. Por mais que você guarde a palavra, mas não quer se desprender de algo que te prende, uma bebida, um cigarro, a maconha, a cocaína, os vícios mundanos, a prostituição, isso pode impedir de você entrar nos céus. Porque Jesus disse para ele que ainda faltava algo na vida dele. Quantos, meus queridos irmãos, que ainda falta algo em sua vida para tirar? Que nós possamos abrir os nossos olhos, pedir a Cristo para clarear os nossos olhos, a nossa mente, para nós se desprender dessas coisas que ainda resta nós deixarmos. O versículo 27 diz assim, então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? O versículo 28 diz, e Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O versículo 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O versículo 30, porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Meus queridos irmãos, a riqueza não é o pecado o ser humano ter riqueza. Você pode ter riqueza, você pode ter seus bens materiais, você pode ser rico, e rico em dobro, mas a maior riqueza que o homem, que a mulher, que o jovem, que a moça, que o rapaz possa ter nesta vida é ter Jesus, é seguir a Cristo,
é deixar essas coisas que o mundo oferece para trás. Porque tudo que o mundo tem é tudo passageiro. A nossa riqueza, a maior riqueza que o ser humano possa ter nessa vida é aceitar a Cristo, ter o nome no livro da vida e ser salvo naquele grande dia. Porque que vai adiantar a riqueza quando as pessoas que têm riquezas compram o que quer, mas não pode comprar algo que é a saúde, que é a riqueza do céu, que não se compra por dinheiro. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Jesus já pagou um alto preço por mim e por você. Talvez você está numa cama, exposto, numa cama. Antes você comprava, vendia. Antes você ia, você voltava, viajava, chegava, viajava de novo. Ia para onde você quisesse ir. De avião, de barco, de navio. E agora você não pode ir, porque você muitas das vezes está exposto a uma cama de um hospital, ou até mesmo no seu lar, na sua mansão, na sua choupana, no seu barraquinho, não importa. A riqueza maior que Jesus pode dar para nós é ter, meus queridos irmãos, é nós aceitarmos a Jesus e Ele colocar ali no livro da vida o teu nome e você ser milionário. Muitas das vezes você não tem uma mansão, não tem uma fazenda, não tem cabeça de gado, não tem riqueza, mora num barraco. Depende de favor de um, de outro. Mas você é rico. Se você ter Cristo, você tem riqueza. Porque esta riqueza, Jesus prometeu dar para nós moradas eternas. Porque Ele mesmo disse na sua palavra, essas moradas que Ele ia preparar e já está preparada. Não depende, meus queridos irmãos, de Jesus mais. Para nós ser salvo, depende de nós mesmos. Esse jovem entristeceu-se porque ele era muito rico e tinha que se desprender da sua riqueza. Muitas pessoas rejeitam a salvação por mínimas coisas, por talvez achar que Jesus é exigente demais. Se Ele exige de mim, se exige de você, a única coisa que Ele quer de nós é que nós possamos ter comunhão com os céus, santidade no corpo, na alma e no espírito, que muitos não querem e nós desejamos entrar no céu, mas no céu só vai entrar aqueles que buscam a Deus, que levam a vida santa, e que eu e você possamos desejar estar com Cristo, não rejeitar a oportunidade a qual Ele deu, o próprio Jesus deu para mim e para você, assim como Ele também deu para os jovens, ou para o jovem, esse jovem rico da palavra de Deus. Esta palavra, ela possa ficar gravada na tábua do nosso coração, para que naquele grande dia, ninguém vai ser inocente, nem eu, nem o pregador, nem o pastor, ninguém que leva a palavra de Deus. E que esta palavra você guarda na tábua do seu coração, porque o que o Espírito Santo quer dizer para nós, Ele vai continuar falando, de uma forma ou de outra. A palavra de Deus vai sempre falar, porque ela é poderosa e ela quer mudar corações, melhor dizendo, e o seu, inclusive o seu,
o meu, o nosso e todos aqueles que estiverem ouvindo a palavra de Deus nesse dia. Que o Espírito Santo possa te iluminar, que você não venha fazer como esse jovem rejeitou o reino dos céus por causa da sua riqueza, mas que nós possamos aprender a cada dia buscar o trono, as coisas do trono de Deus, que os olhos não veem, mas no futuro, hoje você não vê, mas no futuro verás o que Deus tem preparado, que já está pronto, reservado para cada um de nós. Não importa o que você faz hoje, ou o que você continua fazendo, ou o que você já fez. O importante é que você vai adquirir a sua riqueza se você continuar firme, servindo a Cristo, rejeitando o mundo, rejeitando os prazeres desta vida e se envolvendo cada dia mais com o Senhor Jesus. Se você não aceitou a Jesus, eu lhe faço convite nesse dia para você. Aceita Jesus, que Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. E naquele grande dia, Ele vai chamar o teu nome. Vinde, bendito do meu Pai, para possuir herança que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.